Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Carol. Não é uma impressão, não. De fato, hoje foi um dia de muito incômodo, desconforto com os últimos acontecimentos aqui de Brasília, desde sábado, desde o final de semana, e sempre esse tensionamento do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque há linhas diferentes, há discursos diferentes e estratégias diferentes, tanto do Mandetta quanto do presidente da República. Hoje, uma novidade aqui em Brasília, o que o presidente Jair Bolsonaro faz? Puxa para o Palácio do Planalto aquela tradicional coletiva que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vinha dando diariamente no Ministério da Saúde. Aí a política é feita de muita simbologia e símbolos, né? Então, você tem uma simbologia, não é mais o Ministério da Saúde que você tem que falar de coronavírus, você tem que falar aqui no Palácio do Planalto. Segundo a simbologia, ele estava ao lado de outros ministros e do número 2 do Ministério da Defesa, porque o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, não pôde participar. Então, você pulveriza a imagem e a cara da crise, né? A cara da crise do coronavírus, que era só o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no Ministério da Saúde. A partir de hoje, é o ministro Mandetta com outros ministros dentro do Palácio do Planalto. Agora aí, Mona, passa a ter a gente pode fazer uma leitura de um esvaziamento, sim, de uma patrulha, sim, mas também a gente pode fazer uma leitura de que há uma tentativa, um esforço do Executivo de tentar unificar o discurso, porque a população olha o ministro Mandetta falando uma coisa e vê o presidente da República fazendo outra. Então, você tenta unificar as ações. Caio, eu queria... Desculpa, Carol, você quer fazer pergunta? Kenzo, por favor. Só aproveitando então esse raciocínio aí do Caio Junqueira, exatamente na fala do ministro Mandetta. Ele diz: a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social. Como a Mona lembrou, a gente acompanhou no final de semana o presidente Jair Bolsonaro circulando pelas ruas das cidades satélites aí de Brasília. Ou seja, é um esvaziamento de discurso por parte do ministro da Saúde e por parte também do presidente, ou seja, a população ela fica no meio desses discursos completamente díspares? Exatamente, Carol. A população vê o ministro da Saúde falando e definindo uma estratégia de isolamento, quanto maior, melhor, e, ao mesmo tempo, assiste o presidente Jair Bolsonaro indo aqui na periferia, nas cidades satélites aqui de Brasília, ontem, né, domingo, abraçando, conversando, dando a mão, né? Então, você tem essas duas linhas, e hoje toda essa simbologia da política que eu estava dizendo antes, ela foi colocada em prática, né? O presidente puxa para o Palácio, coloca a cara do Mandetta com outros ministros, uma simbologia muito forte, pulveriza, né, a cara da crise e tenta dar um gesto ali de unificar a ação. Mas desde cedo hoje aqui em Brasília, o rumor, a conversa era: Mandetta fica ou não fica? Isso já estava desde sábado. A gente precisa resgatar um pouco o que aconteceu no sábado, que o próprio Mandetta, com o presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião ali no Palácio da Alvorada, deixou bem claro nas entrelinhas que, olha, se não for essa linha técnica que eu venho defendendo, eu caio fora. Não falou nesses termos, mas deixou bem claro, né? Então, no domingo, o presidente Jair Bolsonaro reverte, o Bolsonaro ouve o Mandetta, a reclamação ali, tensionando. No domingo, o Bolsonaro sai às ruas e hoje, desde cedo, ficava essa questão se o Mandetta fica ou não fica. Mas Mandetta fica. Mandetta não sairá por si só. Isso ele tem dito aos seus interlocutores, né? Ele tem, como vocês lembraram aí no início do jornal, ele tem a veia política, né? E ele sabe que a carreira dele toda vai ser dita e ditada daqui em diante pelo resultado dessas ações. Mas o que ele tem sinalizado ao presidente da República vamos ser técnicos e deixe eu ditar a estratégia, ainda que seja dentro do Palácio do Planalto. Caio, eu acho que é importante a gente fazer essa leitura e avaliar, como já falamos aqui várias vezes, quando foi questionado se fica no cargo, o general Braga Neto assumiu o comando do microfone e falou que fica, né? Disse que fica e aí disse que não existe isso dentro do governo. Logo passou a voz para o ministro da Saúde, que alertou e falou assim: quando na política se diz que não existe, é porque existe. Acho que é importante a gente tocar nesse ponto que o ministro falou. E eu queria que você esclarecesse para a gente hoje como é que está essa relação do presidente Jair Bolsonaro
com o ministro da Saúde? Bastidor. Não está uma relação plena, para ficar aí como as pessoas gostam de dizer, né? Não é uma relação ótima, mas há um ano, por exemplo, vamos voltar, né? A gente passou 2019 dizendo muito, fazendo um paralelismo, né? Dizendo a situação, por exemplo, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, é indemissível, né? Hoje, o ministro Mandetta é quase, praticamente indemissível, porque a saída dele do governo prejudica a imagem ali dessa estratégia toda de governo, porque a população, e pesquisas dizem isso, né? A população mira no ministro Mandetta como uma voz ali técnica que dita o que o mundo, né, a Organização Mundial da Saúde tem ditado. Né? Teve uma modulação desse discurso recentemente, né? A gente observa que o próprio ministro Mandetta começou a falar mais sobre o impacto econômico, né? Que é o tom principal ali do presidente Jair Bolsonaro. Ele já modulou um pouco o discurso, mas a gente pode entender hoje que o ministro Mandetta ele é muito precisado, posso usar esse termo, dentro do governo, né? Tanto que, para a gente falar novamente de simbologia, quando questionado na coletiva hoje se sairia, se não sairia, o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, militar, puxou o microfone e falou, ele fica, né? Precisou alguém puxar o microfone, alguém do governo, da cozinha do Palácio do Planalto, como a gente costuma dizer aqui em Brasília, o ministro Braga Neto, para falar que sim, ele fica. Por quê? Porque é importante para o governo, hoje, a permanência do ministro Mandetta no ministério.